Bom dia. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir perfeitamente? Perfeito, então. Podemos começar. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, meu nome é Kinciola, eu sou engenheiro de solução da Data Technology para o sul do Brasil. Tá? A nossa proposta aqui hoje é falar um pouco sobre inteligência artificial aplicada a LPR. Vamos falar um pouquinho de produto, vamos falar um pouquinho de como funciona a inteligência artificial, né, do ponto de vista de, de funcionamento e entendimento, tá? E vamos passar um pouquinho a apresentação, tá? Não liguem se eu for um pouquinho rápido, depois no momento das perguntas, vocês podem tirar a dúvida que for necessário, tá bom? Vamos lá. Soluções de LPR com inteligência artificial. O conteúdo. A apresentação está dividida, pessoal, da seguinte maneira, tá? Conceitos gerais, inteligência artificial, linhas de produtos para trânsito com inteligência artificial e, no caso, linha de produto geral e depois aplicado à inteligência artificial, né, o LPR, no caso. Demonstração de funcionamento e outras aplicações que podem ser executadas utilizando a inteligência artificial. O escopo daqui é dado, o foco é dado em sistema com inteligência artificial embarcada, ou seja, a gente não vai falar de software de LPR ou coisas assim, a gente vai falar de câmera com LPR embarcado. E foco nas soluções utilizadas no Brasil. Tá? Alguns conceitos gerais para a gente poder entender melhor o que é esse negócio da inteligência artificial. Basicamente, a diferença entre dado, informação, conhecimento e inteligência. O que é um dado? Vamos supor, olhando essa imagem, o dado é o seguinte: tem vento. Tá? Informação: o vento está no sentido norte. Conhecimento: o vento está levando o barco para as rochas. E a inteligência é justamente mudar a posição da vela para desviar das rochas. Ou seja, uma coisa está dentro da outra. Né? E a partir daí é que a gente consegue ter uma noção do que é cada coisa. O dado, por exemplo, é tudo aquilo que não é. Quando não é associado a nada, não faz sentido. Tem vento, não faz sentido dizer que tem vento. Tá? Mas quando eu digo que o vento está no sentido norte, opa, isso é uma informação. Certo? Diferença entre OCR e LPR ou ANPR, tá? Pessoal, vocês vão perceber que eu não vou ler exatamente todos os pontos da apresentação, tá? Isso é mais um guia para nós, tá bom? O OCR ele é basicamente o Optical Character Recognition, né? O reconhecimento óptico de caracteres. É um mecanismo que é feito de maneira computacional também, só que ela reconhece padrão, né? Direcionada a reconhecer padrão, mas de qualquer letra, de qualquer número, enfim, para converter essa imagem em texto. Já o LPR é basicamente o que? O License Plate Recognition, ou Automatic Number Plate Recognition, né? Que é o ANPR ou LPR. Em alguns outros países tem, na França, por exemplo, é chamado de LAP, LAPI, também é a mesma coisa, só que é traduzido para o francês. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, nós temos um OCR, digamos assim, direcionado para função de leitura de placa. Então, eu posso dizer que o meu LPR ele é um OCR também, só que é um OCR aplicado a placas, para eu reconhecer somente caracteres de placas, certo? Que é o que eu acabei de mencionar aqui. Agora falando um pouco de inteligência artificial, tá, gente? Inteligência artificial, do ponto de vista conceitual, é uma ciência da área da ciência, uma área de pesquisa da ciência da computação que ela se preocupa, né? Ela tem o seu objetivo de criar mecanismos e dispositivos tecnológicos para simular o raciocínio humano, tá? Então, como é que ele faz isso? Ele faz ele tem umas maneiras bem interessantes de fazer que a gente vai ver logo depois, tá certo? Existem duas áreas
existem algumas áreas na nossa vida que a gente já consegue, inclusive, ver inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Tecnologia de reconhecimento facial em fotografias do Facebook, por exemplo, ele faz um rastreio e consegue fazer um reconhecimento facial a partir da fotografia. A capacidade de alguns softwares de aprender com os próprios erros, a gente vai ver isso até um pouquinho mais a fundo aqui na sequência, tá? E também uma outra coisa que é interessante, por exemplo, o processamento de voz utilizado para executar tarefas como o Siri, tem também o assistente do Android, tá? Ambos usam inteligência artificial para poder entender a voz, entender o comando e depois poder interagir com o usuário. Agora, uma diferença entre programação convencional e inteligência artificial. Na programação convencional, eu tenho que pegar todo aquele parâmetro, vamos supor, vamos aplicar aqui para uma placa, tá, gente? Eu tenho que pegar aquela placa, eu tenho que dizer todas as características, inclusive as suas características de exceção, o que não é placa também, tá? A inteligência artificial, ela faz diferente, ela faz através do que a gente chama de rede neural, tá? Que são pontos que têm ligação entre si, como se fossem neurônios, tá? Por isso que é chamado de rede neural, porque ela se interliga e consegue fazer a troca de informações por ela mesma. Tá? Ela consegue fazer o seguinte: a partir da informação que ela é tratada numericamente, né, ela é transformada num número, vamos supor, uma imagem. A gente vai ver logo depois aqui. Uma imagem, por exemplo, ela é convertida numa matriz, né, como se fosse uma planilha de Excel gigantesca com números dentro dela. E a partir daí eu consigo fazer a mensuração e entender, por exemplo, isso é por exemplo, através de um padrão, isso é um passarinho, isso é um rosto, isso é uma placa, eu consigo fazer todas essas diferenciações através dessa rede neural profunda. Enquanto a programação convencional é necessário inserir todas as exceções, como nós havíamos comentado, tá? Na inteligência artificial, eu tenho que fazer o processo de treino do algoritmo. Eu vou mostrar aqui mais aplicado daqui a pouco sobre isso. Então, assim, pessoal, como eu havia falado, inteligência artificial, por exemplo, eu pego a imagem original, tá? A imagem original, por exemplo, esse quadrado aqui da imagem original, isso aqui está em escala de cinza, tá, gente? Esse quadrado aqui, ele está em escala de cinza. E o que são esses números? É o tom de cinza que cada um deles está, mais ou menos, certo? E a partir dessa escala de cinza, ele consegue, o algoritmo de inteligência artificial, ele consegue entender. Por quê? Porque eu preciso mandar para o algoritmo, eu preciso mandar números. Ele não entende nada a não ser números, tá, gente? Mas isso pode ser aplicado a qualquer outro tipo de processo de inteligência artificial. Por exemplo, eu posso aplicar a voz, posso aplicar... O que vai mudar vai ser a conversão, digamos assim, da onde para onde, tá? Matematicamente falando, o algoritmo de inteligência artificial, ele é um cálculo de estatística, ele é um cálculo probabilístico, certo? Que a partir do cruzamento das informações, no caso que ele está falando aqui, a multiplicação do vetor, do vetor de entrada, ele consegue chegar a um entendimento por si só. A diferença entre machine learning e deep learning, certo? O machine learning, o que acontece? Isso daqui já são tipos de inteligência artificial, tá, pessoal? Só que o machine learning, ele é um tipo um pouquinho mais antiquado. Ou seja, quando eu mando treinar o algoritmo, eu tenho que preparar todas as variáveis antes de treinar ele, certo? Então, por isso dá um certo trabalho, porque eu tenho que entender muito bem o que eu estou fazendo para poder imputar isso. Já o Deep Learning, por exemplo, se eu for treinar um algoritmo de LPR, tudo que eu tenho que fazer para ele é mandar imagens de placa, por exemplo. Fotos de placa, screenshot de placa. De placas com carro, com tudo, normal, sem problema nenhum. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas imagens e botar no motor para ele treinar, certo? No sistema da DARWA de LPR, a gente utiliza já a mais nova, que é o Deep Learning. Aqui, pessoal, uma figura para a gente ilustrar aquilo que eu havia comentado com vocês. Então, assim, ó, a extração das características, tá? A classificação e a saída, se é carro ou se não é carro. Aqui, o Deep Learning ele já faz tudo por si só. Então, é um processo que ele já tem, de fato, a inteligência computacional toda por trás. Tá? E isso ele faz
de ponta a ponta, não precisa ter nenhum tipo de intervenção humana, a não ser para imputar as informações no algoritmo para ele fazer o que a gente chama de treino, tá? Aqui, aqui é um diagrama, pessoal, que mostra o seguinte, tá? Ele mostra basicamente o processo de aprendizagem. Por exemplo, a entrada aqui é um rosto. O que eles fazem? Eles convertem isso aqui numa matriz, como tinha mostrado lá na imagem lá atrás. Tá? Aqui acontece o seguinte: ele entra na rede neural. A primeira linha faz uma série de separações, a segunda outra série, a terceira outra série. Para quê? Para reconhecer se é uma face, certo? E o que acontece? No fim desse algoritmo, aqui ele está mostrando exatamente o ponto de erro. Ele disse que é uma mão, só que não é uma mão. Né? E o que acontece? Quando ele chega no comparador, ele vê, opa, isso é um rosto, é uma mão. Ele vê que tem um erro, ele faz o seguinte, ele joga de novo aqui para a rede neural, para que ele consiga fazer essa reanálise e aprender com o próprio erro. O lance da inteligência artificial é justamente esse, ele aprende com o próprio erro. Então, por isso que quando a gente vai ver um algoritmo de inteligência artificial, normalmente ele é bem afinado, que ele consegue entender onde ele errou e ele não erra mais naquele ponto, certo? Agora falando um pouco, pessoal, da nossa linha de produto para trânsito. Nós temos de câmera LPR, tá? Nós temos a ITC 215, a ITC 231 e a ITC 352 ou 952, tá? A diferença entre elas é basicamente resolução. A gente vai explicar isso daqui a pouco. Nós temos os detectores. Esse é o radar Doppler. E esses dois aqui são para laço indutivo. Né, para loop, né? O pessoal também chama lá fora de loop. Nós temos aqui os Edge Storage também. Em solução de trânsito é muito comum quando tu tens muitas câmeras, tu tem um Edge Storage para fazer tanqueamento, para fazer a ligação entre todas essas câmeras de LPR, vamos supor, e a partir daí fazer a ligação com a CCO. Tá? E os iluminadores, são dois iluminadores infravermelho, tá? Como a gente havia falado lá atrás, o foco aqui vai ser Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem cultura de utilizar câmera e iluminadores com iluminação por luz branca. Então a gente nem pôs aqui. Nós temos, mas a gente nem pôs aqui. Parte de software, nós temos o DSS Express e o DSS Pro para fazer o controle desses sistemas. Certo? Agora, pessoal, basicamente a gente vai falar das câmeras de LPR, tá? E vamos falar da parte de inteligência de cada uma. Características básicas de câmeras, tem sensor de 1 por 2.8, suporta codecs H265, H264, suporte a ONF, até 30 frames, lente varifocal motorizada, entrada e saída de alarme, e essa câmera captura até 40 km por hora. Já a 231, ela tem sensor de 1 por 1.9, com um global shutter, que isso é importante. O global shutter, a principal característica é a seguinte: quando ele vai pegar a imagem, ela pega a imagem global, ela não pega nem a imagem entrelaçada e nem a imagem progressiva, ela pega a imagem global. Pensando assim, por exemplo, o Progressive Scan, ele faz a leitura de cima para baixo, linha a linha, digamos assim, linha a linha de cada pixel, né? De cada linha de pixel. O Global Shutter, quando ele tira a foto, quando ele pega a imagem, ele pega a imagem toda de uma vez e manda toda de uma vez para o sistema. Isso evita que a imagem tenha algum tipo de arrasto por movimento ou coisas assim, aumentando consideravelmente a acuracidade do LPR. Suporte de codec de vídeo H265 e H264, até 60 frames por segundo. Tem dois modelos de lente varifocal que nós podemos usar aqui, que é de 10.5 a 42 ou de 3.7 a 16. Velocidade de captura até 80 km por hora. E nessa câmera eu consigo ler placas em até 3 faixas simultâneas. Aqui nós temos o modelo 352 e 952, o case é exatamente igual, tá? Por isso que a foto é una para os dois modelos. Mas eles têm algumas diferenças, tá? O modelo 352 ele é 3 megapixels e o modelo
952 é 9 megapixels. Como vocês podem observar, o tamanho do sensor muda também. O sensor aqui do 9 megapixels é de 1 polegada e aqui é de 1 por 1,8. As lentes é basicamente igual. A diferença básica também da 952 para 352 é que a 952 ela ela tem a possibilidade de leitura de 3 faixas simultâneas. E aqui na 352 são 2, na 952 são 3. Certo? Continuando. Agora, vamos às características importantes. Agora, a partir daqui, gente, a gente vai falar nesse slide e no próximo a gente vai falar das características que eu consigo ter com a aplicação de um LPR ou de uma câmera com inteligência artificial, certo? Eu tenho o LPR embarcado com motor de Deep Learning, eu tenho detecção de veículos, suporta, a taxa de detecção é acima de 95%, o que é muito bom. Suporta a detecção de direção de veículo, por exemplo, eu posso utilizar a câmera para fazer visualização de contramão. Ah, o carro está indo na contramão, eu consigo detectar com ela. Eu consigo fazer estruturação dos dados do veículo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso reconhecer a placa, o tamanho do veículo, a cor do veículo, entre outras características. A detecção do tamanho do veículo também, 11 tipos separados de tipo de veículo. Detalhe, gente, isso aqui é pela câmera, é pela inteligência artificial, não estou fazendo consulta a banco de dados algum, é tudo por ela, certo? Detecção de cor de veículo, eu consigo fazer detecção de 11 cores. Ele vai pegar a cor predominante, com certeza. Eu consigo utilizar métodos de detecção de velocidade, por exemplo, por vídeo. Aí vocês vão dizer, tá, mas é preciso esse cálculo por vídeo? O que eu vou dizer para vocês? Ele é relativamente preciso desde que configure dentro da câmera os parâmetros corretos, porque dentro da câmera eu tenho que configurar a altura e a distância de captura. A partir daí eu consigo ter uma estimativa bem razoável de velocidade. Apesar disso não ser pego, não ser utilizado para multar, por exemplo, mas eu posso pegar para fins estatísticos. Eu posso também ligar ou radar Doppler ou laço indutivo, sem problema nenhum. Visão geral e recorte da placa da foto, o que acontece? Quando ele detecta o carro, ele mostra a figura de contexto, né? Ele pode fazer um FTP de uma figura de contexto e ele recorta só a imagem da placa e manda para armazenamento também. Informações no on-screen display, né? Que a gente chama, no caso, no overlap. Overlap não, desculpa, overlay. Como hora, local, número da placa, enfim, entre outros. E eu posso fazer também, com essas câmeras, eu posso fazer lista branca. 10 mil registros dentro da câmera, tá? Um ponto importante, essas câmeras, elas têm armazenamento interno, elas não necessitam de SD para fazer esse armazenamento. Então, o uso, pessoal, basicamente é o seguinte, para a ITC 215, o uso dela é basicamente entrada e saída e dentro de condomínios horizontais, por exemplo, para fazer controle de velocidade em condomínio horizontal, que não vai passar muito de 40 por hora, certo? A 231 já é recomendado para cidades, porque não é uma velocidade tão baixa que a 215 vai detectar e não é uma velocidade tão alta que eu precise da ITC 352, que é até 200 km por hora, certo? Já a ITC 352 e 952 é rodovias nacionais e estaduais. Quero mostrar para vocês também aqui, pessoal, um videozinho, 3 videozinhos, na verdade, mostrando o funcionamento do nosso LPR. Demonstração de funcionamento. Respondendo a pergunta, enquanto passo o vídeo, respondendo a pergunta do amigo aqui, sim, elas leem placa de motocicleta, leem placa vermelha, elas leem placa do Mercosul e placa normal simultaneamente. Agora vamos à próxima. Vamos ao próximo slide.
Só um minuto. Aqui, opa. Pronto. Placa de moto, que um amigo lhe havia perguntado. Placa vermelha. Detalhe, pessoal, isso aí está numa rodovia, tá a velocidade entre 80 e 90 quilômetros por hora. Essa câmera que está aí no teste é uma ITC 231. Mas assim, explicando também, o motor de todas as câmeras ele é o mesmo, tá? De todos os três modelos. Então, quando eu elevo a curiosidade de um modelo, eu já elevo de todos. Por quê? Porque eu consigo fazer com que todos tenham o mesmo motor. Pessoal, eu vi que tem algumas perguntas aqui, só vamos terminar a apresentação que eu já respondo todas elas, tá bom? Rapidinho. A gente já está indo já para o quarto final da apresentação. Vamos lá. Outras aplicações utilizando inteligência artificial. Tá? O que eu posso fazer, por exemplo? Captura de metadado. Posso fazer análise de veículos, de fluxo de veículos e motoristas, classificação de veículo, controle de velocidade, rodízio de veículos e faixa exclusiva. Por exemplo, olha só, pessoal, nessa foto aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo capturar as seguintes informações: identificar se está com cinto de segurança, se está com celular, a marca do veículo, o ano do veículo, o modelo, o tipo de placa do veículo, cor do veículo, análise do rosto do motorista, fluxo de tráfego, filas, velocidade de movimento, entre outras informações. A análise de fluxo de veículo é basicamente a câmera que faz as detecções e manda essa informação lá para dentro da CCO, tá? Aqui, o controle de velocidade, ele é feito por leitura de placa, né? Mensuração ou por laço indutivo ou por radar Doppler. Só que tem um detalhe, aqui é só num ponto desconexo, né? Em alguns países, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo análise de velocidade média, né? Utilizando dois pontos, né? Eu tenho um ponto inicial e eu tenho um ponto final. Quando ele passa aqui, quando ele passa no primeiro ponto, eu tenho um tempo X para que a velocidade naquele ponto seja 80 por hora, por exemplo. Se ele fez em menor tempo que isso, ele vai acusar e vai multar a pessoa. Isso lá fora. Aqui no Brasil, eles estão tentando fazer, mas ainda não está muito bem azeitada essa história. Classificação de veículo, tá? Eu consigo fazer classificação de veículo a partir da câmera. Eu consigo, por exemplo, dizer que aquele veículo está numa velocidade superior à que deveria, ou está numa faixa que não é permitida, por exemplo. Consigo também fazer, por último, né? Consigo fazer também rodízio, a parte de rodízio, e consigo também fazer a parte de faixa exclusiva para ônibus. A partir daí, a gente consegue, tendo essas informações, a gente consegue filtrar e também até autuar, não de maneira metrológica, né? No caso, avisando um policial para verificar, opa, olha só, está acontecendo alguma coisa. Porque, porque do nosso ponto de vista, a gente enxerga que essa é uma maneira mais efetiva. Agora, finalizando a apresentação, vamos para as perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Lê em placa de moto. O Paz perguntou da placa preta. Um grande abraço, Paz. Satisfação te ver aqui. Placa preta ele detecta, eu só preciso treinar o algoritmo para isso, mas isso é tranquilo, dá para fazer. Solução para container, o Leonardo mandou. Não. Para leitura de container, não, mas é possível ajustar com um tipo de câmera chamada câmera. Nós temos uma câmera Machine Vision. Isso depois tem os meus contatos ali na apresentação. Pode mandar uma mensagem para mim que a gente conversa sobre isso. Tá? Pergunta do Paz: abre e cancela? Abre. Abre sim.
É só colocar na whitelist, a partir daí ele consegue fazer a abertura de cancela. Mas normalmente esse procedimento, né, Paz, a gente faz com double check, né? Por exemplo, ele checa um RFID do motorista e ele checa a placa para fazer um double check, porque se eu forjar a placa, né, se o bandido forjar a placa, ele consegue entrar sem qualquer tipo de controle. Placa frontal com a luz acesa, lê sim, ô Newton. O que que acontece? Essas nossas câmeras, elas têm um controle de iluminação bem apurado. E ela consegue fazer um HLC muito bem feito. E a partir daí eu consigo pegar a detecção da... Eu consigo fazer a detecção da placa e a sua leitura, tá? Quando eles detectam o veículo em fuga ou IPVA atrasado. Tá, olha só, o Paulo, meu amigo Paulo, olha só. A informação a gente detecta, tá? O que que acontece? Por exemplo, a leitura da placa a gente faz, mas o que que tu vai fazer com essa informação, tá? Por exemplo, assim, eu vou integrar com o Detran, vamos supor. Com o Detran, o tipo de integração aí depende de Detran para Detran. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, aqui no CIASC é de um jeito. Com a Celepar do Paraná é de outro jeito. Com a Procergs do Rio Grande do Sul é outro jeito. Com a Companhia de Processamento de Dados de São Paulo é outro jeito. Tá? Então, assim, o que normalmente é feito? É adquirida essa informação a partir da câmera e ela jogada a partir de um sistema, e esse sistema faz essa, digamos assim, essa conexão. Ela vai lá, pergunta a questão de PVA, de fuga, se tem alguma coisa pendente com aquele veículo, tá? Então, essa parte de integração com os sistemas, nós até poderemos fazer. Podemos fazer se o projeto assim necessitar, mas normalmente é um outro tipo de projeto. Ô, Capitão Viana, tudo bom? Eu estou vendo aqui, é possível fazer um cadastro de uma placa, o modelo do veículo, associar a placa autorizada a entrar. Assim, dentro da whitelist, hoje, o Capitão Viana, até uma boa ideia é associar o modelo do veículo, né? A marca do veículo, vamos supor a placa. Até é uma coisa que eu vou levar para o nosso headquarter para a gente poder colocar como característica lá dentro da whitelist. Mas hoje eu só consigo fazer o whitelist com a marca, com a placa do veículo. O meu amigo Renan aqui mandou uma mensagem. Existe alguma função exata que identifica a cor de placa táxi ou carro comum para futuramente fazer pesquisa por cor de placa? O que que acontece? Hoje a gente encara todos eles como um mesmo tipo, tá? Com o mesmo tipo, por exemplo, assim, na hora da leitura da placa, o que que acontece? Eu pego essa placa e eu coloco ela, eu não trato o tipo de placa, mas é uma questão interessante, inclusive, para a gente poder evoluir no produto. Gostei. Obrigado pela pergunta, Renan. Newton, essa pergunta foi a mesma da que tu fez em cima. Sim, faz sim. A resposta é sim, ela faz. Por nada, Paulo. Estamos juntos. Precisando, a gente está à disposição. Quantas placas na lista conseguimos? Conseguimos até 10.000 placas. Entendi. Pessoal, podem mandar perguntas. Funciona, paz? Funciona. A gente pode colocar a placa numa blacklist, por exemplo, e associar a um I/O a partir da câmera. Aí o que que acontece? Ele detectou a placa, viu que estava na blacklist, ele aciona, fecha o circuito com alarme. Dá para fazer. Podem mandar perguntas, pessoal. Temos até as 10h40 à disposição de vocês. Bom dia, Marcel. Ô, Marcel, estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos lá. Nós temos já integrados com o Digiforte, com a licença Ed. Nós temos integrados com o Axon também. E estamos trabalhando agora para finalizar a integração com o ISS Genetec.
Ah, o nosso amigo Pablo aqui, para controle de cancela, a própria câmera faz o acionamento. A própria câmera faz o acionamento, ela tem entrada e saída de contato seco. O Renan mandou aqui uma função de identificação de placas separada de moto e carro também não existe. É que assim, Renan, o que acontece? As nossas soluções elas são baseadas na parte digamos assim, elas são internacionais, né? E lá fora não tem esse tipo de separação. Então, com o passar do tempo, a gente vai adequando o nosso produto à realidade brasileira, certo? Então, mas esse é um outro ponto que é interessante a gente levar para o nosso headquarter para poder melhorar o nosso produto. Obrigado mais uma vez pela contribuição. Onde consigo o manual da câmera? No nosso site, nós temos disponível hoje da ITC 215 e da 352, da 952, da 231 ainda não. Mas no site da Dorra tu consegues, viu, Cássio? Ah, Paulo, desculpa, eu acho que eu entendi errado. Tu diz a quantidade de câmeras que a gente pode instalar para fazer a leitura de placa num projeto, é isso? Mas para a questão, ô Paulo, para a questão do horário, no projeto tem que ser previsto um servidor NTP para fazer a sincronia de horário para que todos estejam no mesmo horário. Isso com certeza. Ô, Cássio, no site da Darwa nós temos o manual. Depois eu vou botar aqui no final da apresentação, vou botar os links para os produtos, tá bom? Para daí já ajuda vocês. Paz, eu vou ajudar quando a gente combinar, meu amigo. Tu sabe que nós estamos à disposição. Flávio, a solução de radar Doppler, o que acontece? Ele funciona semelhante ao radar, semelhante aos radares os radares perimetrais, aos radares, até radares sonares, né? O que acontece? Eu tenho o radar ali, eu emito uma onda e essa onda ela reflete nos objetos. E a partir daí eu consigo estimar a distância no qual ela está e a velocidade, certo? Então, o que acontece? Hoje nós temos o radar Doppler, o nós temos o radar Doppler, nós temos a leitura de placa, a leitura de placa não, acionamento via imagem, nós temos também por laço indutivo. O radar Doppler, no caso, o que acontece? Ele é ligado em cada faixa, né, para fazer a detecção de velocidade, ele pega essa informação, ele manda através de RS-485 para a câmera. E a partir da câmera eu consigo ter a imagem e as informações capturadas no radar Doppler junto num arquivo só. Possui iluminador? O nosso amigo Marcel aqui perguntou aqui luz branca ou somente. Nós temos luz branca sim, Marcel. Só que aqui no Brasil é muito difícil projetos que emplaquem com luz branca, mas nós temos sim. Os modelos são inclusive bem parecidos dos que a gente mostrou aqui. Nosso amigo Pedro Paulo, deixa eu ver. Por acaso tens porcentagem de assertividade? Tá. Paulo, assim, ó, durante o dia o nosso nível de assertividade chega a 98%, durante a noite chega em torno de 92%, entre 92% e 95%, tá? E melhorando, por quê? Porque quanto mais a gente vai capturando placas, mais a gente vai botando no algoritmo, mais ele vai refinar na imagem. Para vocês terem uma ideia, no último vídeo que eu mostrei aqui para vocês, ele foi feito em Brasília, se eu não me engano. E o que acontece? Eu não lembro se foi Brasília ou se foi Cuiabá, eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas o que acontece? O Bruno, que é o meu par lá no Centro-Oeste, ele piorou a imagem para ver se perdia a placa e mesmo assim não perdeu. De tão bom que é a acuracidade da câmera. Vamos ver o nosso amigo Paulo que mandou mensagem. Tamanho do. Não, não são fatores de erro. Não são fatores de erro.
A câmera ela precisa estar posicionada de acordo com determinados parâmetros. Aí não tem problema de tamanho de veículo, distância, essas coisas não tem problema. O Renan mandou, essas câmeras possuem integração AutoVu Genetec. Sim, nós estamos trabalhando para fazer a integração, Renan, desse produto com o AutoVu da Genetec. Tá? Marcel, placa vermelha, todos os nossos LPRs leem placa vermelha, tá? Todos eles. Luciano Fonseca, no caso do ônibus, eles possuem várias informações, números, letras. Isso é um problema. No nosso caso, não, porque o que, que acontece, Luciano? Quando a gente manda treinar o algoritmo, a gente manda treinar primeiro para ele fazer o seguinte: ele reconhecer placa e depois ele reconhecer as letras. Então, assim, ele não detecta outras informações, tá? Ele não mostra outras informações, ele mostra só o que é de fato placa, tá? Eventualmente, dependendo de como tá a ordem das informações, ele até pode confundir, mas a gente está afinando cada vez mais isso para que não aconteça. Para te ter uma ideia, eu vi mais de 5 horas de vídeo de LPR do nosso e pegou uma vez ou duas. O Thiago mandou uma mensagem aqui. Qual o grande diferencial dessa solução para os demais concorrentes? A primeira coisa que é bem diferente, Thiago, é o método de realização do LPR, né, da leitura de placa. A maioria dos outros concorrentes utiliza algoritmo de programação convencional. Então, qualquer alteração, por exemplo, para fazer funcionar a placa do Mercosul, olha, eu tenho certeza que foi bem difícil para os concorrentes. Para nós, a gente mandou treinar o algoritmo e pronto, está tudo certo. Outra coisa, captura de metadado. Nos nossos concorrentes, isso não tem. Eles só se preocupam com a placa, o nosso tem. Outra coisa, compatibilidade com outros sistemas. O nosso é compatível com quase todos os sistemas. Agora a gente está finalizando o ISS Genetec e se tudo der certo, já vai estar disponível também. Isso com certeza são diferenciais comparado à concorrência. O Luciano, já respondi. Não é um problema para reconhecimento da placa, tá, Luciano? Como eu tinha perguntado, como eu tinha respondido para ti ali. O Pablo, conseguiria fazer um algoritmo para reconhecer pintura de proa de barcos? Não, com essa câmera não. Nós temos umas câmeras do tipo machine learning que podem ser utilizadas para isso, viu, Pablo? Depois, se tu quiseres, entre em contato comigo que a gente conversa sobre, tá bom? Quanto ao tempo de armazenamento das imagens, a sobreposição 24 horas, por exemplo, tá, isso no caso na câmera local, né, no armazenamento local, né, Paulo? É isso que tu queres dizer, né? Tá, deixa eu ver. Tá, olha só, na câmera local, para a gente poder fazer armazenamento, daí o que que acontece? Para armazenamento local, de imagem local, o que que eu recomendo? Recomendo para tu primeiro usar um cartão SD, né? Para não misturar a blacklist, whitelist com informações de imagem. Aí vai do tamanho do teu cartão e depois eu posso configurar ele de duas maneiras, ou para sobrepor ou para parar de gravar. Isso é uma escolha do usuário. Dá para fazer gravação no XVR? Dá, paz? Dá sim. Não tem problema não. Pessoal, podem fazer, fazer as duas últimas perguntas. Nós estamos chegando no nosso horário limite já. Podem fazer, pessoal, fique à vontade. Bom dia, Clécio. Tudo bom? Nossa, que pena, amigo. Pessoal, fiquem atentos aí. Nós vamos falar, eu vou falar com a nossa equipe de marketing para a gente tentar compartilhar essa apresentação com os participantes, tá bom? Ari, leitura de placa de moto, inclusive no vídeo tem um exemplo, tá?
Ah, tem um exemplo da placa de moto, tá? E tu pode ver que a acuracidade é bem alta e funciona muito bem. Se não é o mito Adriano, salvando a nossa pátria. Bom, pessoal, última pergunta, que eu tô vendo que o nosso amigo Paulo César tá digitando. Nosso amigo Marcel também está digitando, nosso amigo Clécio também está digitando. Por nada, Marcel, eu que agradeço a oportunidade. Ô, Paulo César, eu que agradeço a presença. Agradeço a presença do amigo aqui. Com certeza, se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço a- as mensagens, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição ali no e-mail, no telefone. Se vocês precisarem, a gente pode ajudar. Estamos juntos, tá? Contem com a Darwa e contem comigo para o que vocês precisarem, tá certo, meus amigos? Obrigado mesmo. Um grande abraço e tenham um ótimo dia.